Quero dizer para você assim, acho que uma das coisas que mais trouxe conhecimento para mim no aspecto de entender de pessoas, além de estudar livros, filosofia, atender pacientes, foram teatro e filmes. A maneira que você olha para um filme pode dizer aquilo que você pode aprender realmente quando você escolhe naturalmente um bom filme. E hoje eu estou tendo o prazer de trazer uma pessoa que é um amigo, que criou um carinho muito grande. Lamentavelmente a gente não convive tanto, gostaria de conviver mais com esse cara, porque tem uma energia boa, porque tem uma história bonita, e eu vou mostrar para vocês do que é feito a sétima arte. Você está falando do Sem Restrições, e logo você já vai saber. Ele é incrível. Além de entender de filme, gostar de cinema, fez uma loucura para ter o primeiro cinema, e ele vai contar isso para nós. É um pai muito amoroso, um marido religioso, e eu quero dizer para vocês assim, vocês vão ter várias dicas de filme se vocês acompanharem ele. Meu irmão Miltinho Dusk. Tudo bem, Wagner? Tudo bom? Meu gatão, né? Ah! Eu dele a primeira vez, em 99, lá. Chegando no cinema agora. Cine Água Verde, a melhor sala de cinema de Curitiba. Ela não era, ela era porque ela era queridinha, a gente chamava de cineminha com amor, lembra? Pô, mas tinha aquelas cadeiras, né, que era para duas pessoas. Feita no meu primo em Campo Largo. Olha aí, e podia, né? Podia. Hoje em dia tá mais industrializado, né? Mas naquela época tinha mais liberdade. Tinha mais liberdade, era para ser um cinecultura. Sim, a ideia era essa. O Cine Café. Cine Café. É, ia ser aquela época, 1999. 1999. E assim, mas o que é legal? Porque você vem de família, tinha uma loja de sapatos, né? No Shopping Água Verde, inclusive, né? Sim. O que te deu montar uma sala de cinema? Então, eu sei, né? Mas é pra gente contar pras pessoas. Então, na realidade, tome cuidado. Se fosse hoje, eu repensaria. Mas tome cuidado com o que você deseja. Às vezes pode acontecer. Então, eu era apaixonado por cinema e assistir filme, né? Desde a minha primeira vez que eu entrei na sala do Cine Condor, né? Bruno Pereira. Quem teve o prazer de conhecer aquele cinema lindo. Poltrona branca. Isso. 2 balcões. E eu assisti ET. Eu tinha 12 anos. Foi aquela trilha sonora, foi um impacto, aquela magia, era uma coisa assim absurda. Eu não me recordo de ter ido antes, mas provavelmente meus pais ou minha mãe devem ter me levado. Nossa situação era humilde também na época, mas eu devo ter ido em algum Trapalhões, alguma coisa antes, tênis, carambola, talvez algum filme dessa época, mas que eu me lembro, a primeira vez de ter prestado atenção num filme foi ET. Amei. E daí segui Steven Spielberg, comecei a ter prazer em seguir carreira, daí na década de 80 ali, vinha lá Steven Spielberg Presents, daí trouxe Robert Zemeckis, aí a gente vai estudando. Sim. Na realidade o meu estudo de cinema foi mais dentro da sala, assistindo. Apreciador. E daí quando o nosso ramo é de comércio, né? Minha mãe tem comércio há 49 anos, e aí a gente tinha loja no Shopping Água Verde, o cinema tinha fechado naquela primeira leva de prejuízo pós-Titanic. Daí o cara saiu, daí a gente ficou triste, porque o cinema da Água Verde, acho que era o segundo, porque tinha no Miller, que também fechou. Sim. Aquelas safras de fechamentos, né? Pinhais tinha cinema, que era dentro do shopping. A gente gostava de circular os cinemas de rua, foram fechando, e o Água Verde não foi diferente, fechou também. Daí na época ele fechou o Água Verde para levar para o Shopping Curitiba. E aí eu, como presidente da associação dos lojistas lá, eu fui atrás de pessoas que queriam que ofereciam o cinema, né? Então eu ia lá para a feira de sapato em Gramado e oferecia para o cinema lá da GNC lá. Hoje são amigos, são um grupo muito forte, Santa Catarina é mais forte, tem Balneário lá. Sim, o GNC, né? GNC. E eles, cada um falando uma coisa, aí o falecido Mário, que eu me chamo meu padrinho, morreu agora esse ano, ele me falou, para você pegar o cinema tem que ser isso, isso, isso. Eu anotou num papel, eu lembro para mim. Aí eu trouxe aquilo, mostrei para, na época, a Emília do shopping, né?
Lagoa Verde. Ela, não vou dar nada disso, quem quiser, não sei o quê. Daí, passado uns meses, ela me chamou, e daí, conseguiu o cinema? Eu falei, não, se você não fizer aquilo, ninguém vai ceder, né? Sim. E daí, ela falou, então eu faço. Aí o que aconteceu, pessoal? Eu não dormi. Fiquei pensando, tinha um dinheirinho guardado, que o comércio estava bem. Tava num padrão de vida bacana. Daí... Não fala assim que você tá falando, parece que tá totalmente arrependido. É a pandemia, né? Mas, aí, a pandemia, mas não, nós vamos começar com a história. Vamos começar com a história. No romance bonito. No romance bonito. Isso, não na crise. Pra estimular alguém que um dia quer começar com um cineclube. Então. Isso. Começa um cineclube. Eu achava que era só pôr um play, um videocassete e passar filme. Eu não tinha ideia o que era cinema. Mas assim, até aproveitando, né, Milton, é que também há uma visão quando a gente não domina uma área. Eu digo porque o Brasil, você sabe, né, é o país do emergente, né? A pessoa trabalha 5 anos numa padaria e ela diz, nossa, a padaria dá dinheiro, olha como o patrão ganha dinheiro. E ela acha que vai montar uma padaria, mas ela não tem a mínima noção. Acontece com hamburguerias, né? com não, mas eu trabalhei 5 anos. Não, mas tu trabalhou no balcão, ou tu trabalhou lá, né? A mesma coisa, trabalhou no cinema. Eu achava que o cinema também era isso. Cara, bota um filme, o cara cobra ali e lava de ganhar dinheiro. É isso mesmo. Mais ou menos assim, né? Mas eu não sabia que era custo complexo. Tão alto, né? Porque no Brasil, para cinema, não vende nada. É tudo importado, né? Sim. Isso dificulta bastante, né? Aí, do meu jeitinho, eu fui atrás, aí quando ela me falou, não consegui tal, e comecei a remexer. E aí, dei uma sorte, que começou a dar tudo certo, comecei a vender tão bem. Vendi tão bem, uma fase que eu vendia tudo. Vendi meu carro, minha casa, meu apartamento. Só não vendi minha alma. Mas eu me lembro que eu conheci... Eu vendi tudo que eu tinha pra montar uma verde. Eu me lembro que nós conversamos e aí aconteceu o quê? Você tinha, na época, né, era S10. Tinha, não é? Ele ligava no telefone. E S10 era lançamento pra época. Você 2001. vendeu a S10, né? O pessoal ligava e caía numa mensagem assim. Até minha amiga comentou esses dias. Ele falou assim, ó, se você ligou para falar com o Miltinho, digite 1 para ajudar a pagar a S10. Aí 2 para fazer sua contribuição. Sim. E nem tinha Pix naquela época, imagina. Sim. Mas era tudo muito engraçado. Um investimento foi pesado. Absurdo. Todas você praticamente arriscou tudo ali. Tá. Arrisquei tudo. Ou vai. E tivemos a infelicidade em 98, a economia estava dolarizada. Sim. Então estava fácil montar cinema até. Mas daí quis o destino que eu fui realmente no ano. O dólar passou numa noite, eu estava lá devendo, vamos dizer, $1.000 e acordei devendo $3.000, porque o dólar subiu de um absurdo, 300%, né? Saiu de 1 para 3. Então ali me deu uma chapuletada, né? Daí eu consegui com muito dificuldade conseguir um sócio para terminar o cinema, que foi o falecido Hamilton. Eu tenho muito carinho por ele, foi meu sócio durante anos, que acabou uma fatalidade morrendo e a esposa não quis tocar, acabou saindo. Mas foram, assim, percepção de negócio, talvez naquela época o Cultura, que era a minha ideia do Cine Café, que hoje está na moda no Brasil inteiro. Naquela época eu fui um pouquinho avançado para a época. Fora do seu tempo. Fora do tempo. Talvez, assim, a minha ideia, até era quase um podcast, porque a minha ideia do Cine Café, você lembra? Era a gente sentar, debater o filme, conversar. E eu lembro muito bem que quando eu vendia a S10 para terminar também o cinema, como você diz, eu ia embora de ônibus. Eu saía e eu olhava no relógio, porque eu tinha que fazer o filme terminar no máximo até 11h30, 11h45. Senão não ia pra casa. Porque não tinha Uber, não tinha nada dessa facilidade que hoje tem, né? O pessoal reclama dos dias de hoje. Os dias de hoje estão muito fácil. Daí eu tinha que, se eu perdesse o Formosa, eu ia pra casa a pé, porque você não achava nem táxi. Nem táxi. Você tinha que ir no terminal do Portão pra achar o táxi. Não, Curitiba não tinha táxi nesse horário, não tem até hoje. Eu acredito, porque naquela época... Aí eu fiz amizade com o motorista escovador, pegava um saquinho de pipoca e levava. Então, algumas vezes, eles me esperavam. Eu achava tão gentil da parte deles, ficavam me esperando um pouquinho no ponto. E outras vezes, quando eu vi que estourava, ficava conversando, algum cliente passava mal, ficava no banheiro ali, não tinha como tocar o carro. Aí um cliente que se tornou amigo me levava embora, o Flávio, o Mário, e eles têm orgulho em falar. Eles não têm vergonha ou uma forma de me diminuir. Não, mas não eles têm assim um carinho tão grande. Eles falam, eu levava bacana. Esse cara para casa, eu dava carona para ele. Sim. E quem sabe a minha história sabe que foi muito difícil, né? Sim, foi isso eu lembro. Isso eu lembro que foi absurdamente difícil. Tanto que, assim, uma das coisas que eu
porque eu também tinha uma galerinha ali naquela época e tal, e era assim, vamos lá no cinema do Miltinho. Ajudar o Miltinho. Vamos lá no cinema do Miltinho. Então, o cinema ficou conhecido no cinema do Miltinho. Na sala do Miltinho. Pra mim até hoje, né? Os meus filhos, vamos no cinema do Miltinho. Apesar que a gente se identificou muito com o pessoal. Tinha umas pessoas que achavam, quando eu mudei para Cine Plus, que eu fiz o Jardim das Américas, que eu sempre falei brincando, eu registrei isso, que foi um sonho que eu tive, e tenho o maior orgulho, porque quando eu nem tinha o conceito de rede no Brasil, eu também fui um passo na frente. Eu tinha ouvido falar da Cinemark, a Regal, a AMC nos Estados Unidos. Eu falei, puta, um dia vai ter rede no Brasil, né? Logo depois a Cinemark entrou, a OCI entrou. Aí eu fui e tive o prazer de registrar essa marca, Cine Plus. Mas eu falei que só ia usar quando eu tivesse 10 salas, que é o conceito de rede, né? Hoje já tem mais, né? Só que bonito que quando eu fui inaugurar minha 10ª sala, que foi no Jardim das Américas, eu pude usar o nome. Aí tem um fato muito engraçado, que como a gente disse que tem pessoas que nos querem muito bem, que tem amor pela gente, que torce pelo nosso sucesso, tem pessoas que ficam frustradas com o teu sucesso. Lamentavelmente. Tem gente que está esperando, olha a corrida para ver o acidente. Então, estava eu, olhem vocês, na portaria do Cine Plus do Jardim das Américas, e um amigo da faculdade, inclusive um bom amigo, não sei se é amigo de dia a dia, mas era um dos melhores alunos da sala, e inclusive também um dos mais ricos. E ele me viu ali, eu não sei o que ele pensou, né? Mas ele comentou assim, mas o que você está fazendo aqui e tal? Eu falei, então, estou trabalhando, levei na brincadeira, né? Sim. Eu estou aqui na portaria, trabalhando. Não acredito, mas você tinha um potencial, não sei o que. Você entendeu? Ele, não, cara, pega aqui meu telefone, me liga, vamos ver alguma coisa para você. Ele não... Cara, ele não acreditou. Ele não entendeu. Que o cinema poderia ser meu, né? Sim. E ele falou, você fechou a loja, tal, não sei o que. Eu falei assim, não, a gente tem a loja, mas estou com o cinema agora. Cara, quando eu falei isso, ele não apareceu mais. Foi incrível. Será que ele ficou com vergonha? Não sei, cara. Eu sei que eu nunca mais... Tipo, por isso ele conversou com um amigo meu que eu entendi mal. Não, mas um amigo nosso em comum falou assim, cara, ele falou assim que depois perdeu o contato, mas ele frequentava lá. E daí, pelo fato de me ver na portaria lá... Eu acho que ele ficou com vergonha. Eu não sei te dizer o que aconteceu. Ele falou uma coisa, entendeu outra e ficou com vergonha. Então... Eu tenho uma pegada legal, assim, acho que também por anos trabalhando com pessoas e empresas. Então eu frequento alguns lugares, como todo mundo, né? Restaurante. Sim, e eu tenho isso de finalidade, né? Esse cara é o dono. Porque o dono é diferente. Não, esse cara... Não. Tem o olhinho brilhando, é diferente. Né? Forma de atender. O dono, cara, né? Embora tenha uns donos também que são diferentes ao contrário, né? São estúpidos, são arrogantes. Mas na maioria, né? O dono é diferente. A maneira que ele sorri, a maneira que ele recebe, a maneira Já aconteceu comigo um fato que realmente, pelo que você está falando aí, talvez eu vou contar aqui, porque serve de lição de vida. E também saí na frente por esse motivo. Somos o primeiro cinema do Brasil a ter a acessibilidade, que agora está tão na moda, tão em evidência. E nós somos o primeiro cinema do Brasil a ter acessibilidade. Olha só. Para surdo, cego, né, cadeirante, a gente é adaptado, daí não é acessibilidade. Porque esse é obrigatório hoje. Claro. E aconteceu um fato que me levou a isso. Hoje eu sou muito amigo da Adriana, que é da UPA, a União Paranaense dos Portadores de Autismo. E eu fui o primeiro cinema também do Brasil a criar a Sessão Azul. Olha só. Que eu abri as portas do Cine Plus e faz alguns anos já. E agora também tem evidência. Vários cinemas estão fazendo. E virou lei, tipo contrapartida na Paulo Gustavo. Não sabia. E eu já faço isso, quase 10 anos. Olha mais só. de 10 anos. E a Adriana tá testemunha, minha amiga, você tá ouvindo, né? Mas ela começou a levar, eu faço sessões por quê? Eram sessões especiais, feitas com a porta aberta, meia luz, som mais baixo. E porque as crianças ficam correndo. Sim. E vou te contar, eu fiz isso porque eu sou querido, porque eu sou bondoso, porque eu sou um cara legal, porque eu tive visão. Não, porque aconteceu um fato. E esse fato foi umas partes que foram tristes na minha vida, mas que foram revertidas. E depois, hoje eu tô muito orgulho, porque as mesmas pessoas que naquele momento me criticaram, hoje são apoiadores. Nossa, falam horrores, bens, né, da minha pessoa. E o fato que aconteceu foi assim. Eu tava lá, um movimento bom, tipo Harry Potter. E a gente tem esse lado, às vezes sobe na cabeça, alguma coisa. O Cine Plus explodiu numa fase. Caiu no gosto, melhor pipoca, a gente ganhou prêmios.
4 anos seguidos como a melhor pipoca da cidade, o Franco, que você conhece, que é meu primo, que trabalhou 20 anos comigo, ele estourava uma pipoca doce absurdamente deliciosa. E era boa mesmo. Cara, ela criou era boa mesmo. Um conceito na cidade que a melhor pipoca da cidade é a do Cine Plus, principalmente a doce. E aí pessoas vão buscar em casa para comprar. E eu tava numa fase muito boa, o Cinema só decolando, crescendo. Nós tivemos vários ciclos, né? Sim. E eles estavam num ciclo bom. E eu tava lá, de mãozinha, como diz você, dono, né? Ali atrás, vendo o movimento. E vi, a gente observa tal, né? Vi um casal criando problema ali na bilheteria, uma mulher e o filho, né? Criando dificuldade, assim. E eu fui de uma infelicidade, né? Você vai me detestar agora. Jamais. Mas eu fui num comentário tão infeliz. Aí eu lembro que eu tava eu e meu gerente conversando. E ela criando problema. Eu falei, putz, cara, porque não é possível que não tem, porque não sei o que. Ela comentando que você, mas não tinha, né? O que ela buscava ali, né? Eu falei, cara, paga um táxi pra ela e manda ela ir na estação assistir lá, então. Eu falei, desse jeito, cara, e você não acredita. Logo em seguida, eu te falei, é verdade isso aqui, não tô mentindo. Sim. Uma pessoa começa a chorar. A pessoa bateu no meu ombro. Falou, tudo bem, você é o quê? Eu falei, então, eu sou um dos donos aqui. Pois é, que pena ter pessoas como você. Eu sou o pai e esposo daquela mulher que tá ali, criando o problema que você tá falando. Mas eu tô aqui com meu filho. Você viu que ele é especial. E a gente mas você tinha percebido que ele era especial? Percebi, mas a gente não tinha isso, era 2005. Não é, meu Aí o que acontece? Foi a infelicidade assim, depois a gente ia atender, ela parece que não queria pagar, ela queria entrar de graça, alguma coisa assim, por quê? Porque o queria um benefício. Problema. Mas aí o que acontece? Não, mas vamos na separar as coisas, né? Então, o momento foi assim, mas eu jamais imaginei ser ouvido. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem está nos ouvindo, a forma que você chega, onde você aborda, com quem você fala. E essa pessoa foi o pai dele. Cara, que me desmontou de um jeito. Tá, mas eu preciso. Agora, né, o Milton tá fazendo aqui, abrindo o coração dele. E aí você evoca o terapeuta aqui também, né? Você tá fazendo isso, tá evocando o terapeuta. Mas a minha questão é assim, entendendo esse contexto. Porque eu sei o cara que você é, a dedicação que você tem à família. E como você tá dizendo, isso se tornou uma lição que você vai concluir. Mas a minha pergunta é assim. Não tinha nem filhos naquela época. O que ela queria? Um desconto. Ela começou com esse assunto do desconto. Ok. Mas não acredito que você não tem, porque lá em São Paulo tem, porque não sei o quê. Então, já começa assim. Eu acho que tem que separar as coisas. E ela falou que os tinha uma coisa assim. Eu falei, então paga o táxi. Mas eu sou obrigado a separar as coisas, porque a ideia é essa, sem restrições. E a gente fazer uma conversa e fazer uma análise de tudo. Eu tenho que tomar cuidado. Eu acho que assim, legal, teve uma lição de várias coisas, você trouxe um projeto, transformou, você tem hoje sessões, consegui reverter, são meus amigos hoje. Não, ótimo. O Piá tá grandão, até passou na faculdade. Só que eu acho que as questões não são assim. Por exemplo, eu vou pegar um paralelo aqui. Uma vez eu fui estacionar numa praça aqui de Curitiba, não me recordo qual o nome, e parou um carro ali porque ia descer uma pessoa de cadeira de roda. E parou todo o trânsito. Só que existia uma outra área que é para pessoas de acessibilidade. E aí o cara, não dá para esperar, não vê que o cara tá com cadeira de roda. Cara, só que o lugar para cadeira de roda... Tá no lugar errado. Então você tá no lugar errado. Então eu também acho que tem que cuidar um pouquinho, entende? Sim. Porque tudo tem seu... Por exemplo, não tem o desconto? Não tem o desconto. Porque é... Entendeu? Por exemplo, né? Lá em São Paulo, eu digo, né? Meu irmão tem restaurante, a questão da pessoa que fez bariátrica ter desconto. E aqui em Curitiba não tinha. E as pessoas... Uma lei estadual, né? Assim. Só que existe uma questão que é o seguinte: o fato de você ter bariátrica e comer menos, ok, em termos de comida você vai comer menos, mas o garçom que tá ali vai te atender igual, a luz que tá acesa vai ser igual, o cozinheiro vai ganhar igual. E eu lembro que a sala estava lotada também. Então tem umas discussões que eu acho que tem que pensar. Sim. Entendeu? E outra, não defendendo você. Não tô defendendo você. Mas, cara, o empresário brasileiro, tudo, cara, ele sofre muito. É imposto, é isso, é aquilo. E às vezes ele tá fervendo a cabeça. E principalmente comerciante, que é o caso, e digo também pro restaurante que eu já vi,
que às vezes é assim, cara, paga pra ir comer lá. Não, então. Então às vezes saiu. Agora é diferente se você me dissesse Não. que foi tratado Não, com desigualdade. Não, eu nem fui lá, eu não fui nem na bilheteria, eu Então, fiquei fora, né? Mas é isso que eu tô falando. Não. Se dissesse assim, cara, você não tem o banheiro pra pessoas Sim. especiais, porra, a fila aí era vão preferencial, brigar. tudo. Aí vão brigar. E ela não sei se ela entendeu? queria lugar junto, mas a sala tava lotada, era Harry Potter, né, no auge. Sim. Daí uma Mas que coisa, legal, que legal. Só que você acabou de tocar num ponto que eu fico muito frustrado com o cinema que a gente faz também, e acontece muito, é que, por exemplo, você vai num show, o objetivo principal do show é ver o artista cantando. Você vai num teatro, ver a Ver peça. a peça. Você vai no circo, Ver os shows, Espetáculo. os espetáculos. e no cinema você vai... Assistir o filme. Então, agora por que em todos esses é proibido entrar com alimentos e o cinema não? O cinema é o único que você não pode barrar. Você vai no Teatro Guaíra, você vai no show... Isso é lei? Então, diz que é lei da vida, né? Porque não tem nada que tá escrito que você não precise barrar. Mas se você barra, realmente você pega um advogado, o cara vem com ação com o cinema e ganha. Aí a gente não consegue barrar. Daí tem um Burger King do nosso lado, o cara sai da sala, vai lá e enche o refrigerante. Cara, é absurdo. Então, o cinema, ele é tão destratado. Mas por que ninguém brigou até agora? A gente foi lá, eu estive em Brasília agora para brigar pela Paulo Gustavo, que nós também fomos destratados pela Paulo Gustavo. Os estados aí estão desmerecendo a gente absurdamente. Estão desconsiderando o cinema. Inclusive, eu vou aproveitar só para fazer, Nietzsche. Esse tipo de comportamento faz com que também fique mais caro os produtos Por isso que esses cinemas ali, né? Que o pessoal fala tão mal que são os cinemas grandes e rede, porque ele embute no valor. Eu consigo ainda repassar menos, porque eu sou um cinema menor, né? Uma rede menor. Sim. Mas se fosse para cobrar mesmo o custo, a pipoca tinha que ser mais cara ainda, porque o ingresso não paga o custo do cinema. Então, e todo mundo paga meia hoje. Perfeito, Miltinho. Todo mundo paga meia. Cara, chegou na questão. Eu vou... Porque a ideia aqui não é ficar na coisa morna, né? E você é um amigo, e se eu não puder discutir isso com um amigo, vou discutir com quem, né? Não tem sentido, né? Não tem sentido. Mas, por exemplo, eu acho assim, o cinema caro no Brasil. E é um dos mais baratos do mundo. E quando eu digo... Não, mas eu digo no seguinte sentido. Na seguinte lógica. Um jovem que começa a sua vida de namorinho, entendeu? E ele, às vezes, ganha o quê? Um salário? Na melhor das hipóteses, isso quando não é um estagiário. 1.500 por aí. Vamos botar, né? Que 1.500. E ele pega a sua namorada e vai no cinema, porque ele só pode ir no sábado e domingo, porque provavelmente ele trabalha e vai pra faculdade ou pra escola à noite. Entre entrada, não tô falando de meia, mas entrada com a namorada, pipoca, só. Ele não foi jantar pizza, ele não foi... Qual é o valor dele? Vai dar se ele for... O teu cinema que eu sei que é o mais barato e o melhor de Curitiba. Nós temos aqui em Curitiba hoje R$78, o mais caro, e o mais barato que é o meu, na faixa de 24. Tá, mas vamos então botar uma média, 50. Então ele gastou R$100 de ingresso. Sim. E mais quanto de pipoca? Pipoca, então, uns 150. É uns 50, o meu é 25. Então tá. R$150. Cara, ele gastou 10% do salário Mas dele. ele vai na balada, vai na Magic, pega um combo e paga 100 pau na cachaça. Não, mas não. Mas daí esse que faz isso não é aquele assalariado. Não, o pior é que é o meu funcionário fazer isso. O meu tio, eles vão assistir, cara, depois. Cara, eles bebem todo o salário, todo o vale deles, eles saem. Não, mas aí é outra coisa. E não paga aluguel, né, claro. Sim, mas tu tá entendendo o contexto que eu tô dizendo? Não tô falando. Não, vou levar mais longe ainda essa discussão. Claro, porque a questão é a seguinte, eu estou falando que é caro. É que o aluguel é caro. Não para quem recebe. Tem um desequilíbrio. Tem um desequilíbrio, porque a grande problemática do Brasil, tá, é essa. O empresariado é tudo lazarento, porque o empresariado só pensa em ganhar dinheiro. Né? Porque o funcionário ganha pouco. Pro funcionário é pouco. Pro empresário que paga o imposto e tudo pouco, mais, é caro. Né? Uma pessoa que ganha 3 mil de salário custa pro empresário quase 6 mil, o dobro. É isso que ninguém pensa, ninguém fala. Não, e entendeu? sem contar que os streams baixaram o preço, daí se torna um concorrente direto. Concorrente direto. Mas aonde eu quero dizer, eu digo, entendeu? Nesse contexto,
Eu acho, porque lá fora é barato. $7 em média, né? Sim, mas aí não... Só que o poder aquisitivo é maior, né? Aí é que tá, não dá pra gente converter isso pelo dólar ou pelo euro. Aonde eu quero entrar é o seguinte, lá o cara ganha mais. 7 vezes 5, 35, é. Entendeu? Essa que é a questão. Então eu me refiro assim, que talvez eu esteja errado, mas no meu entendimento, falando nessa posição, o cinema tinha que ser a opção cultural de todas as classes. E nessa... Mas ainda ela ainda eu acho que ela é mais acessível. O teatro é mais caro. Não. O teatro é mais caro. Eu estou falando com você por causa que você é do cinema. Porque se eu trouxer alguém do teatro aqui, vai discutir mais ainda. Aí eu vou ter uma discussão ferrada. Porque o teatro, ele... Claro, a gente sabe que tem muito produtor aí passando por problema, muito grupo de teatro, ator, mas existem companhias que ganham muito no patrocínio, cobram e não repassa caro, entendeu? Que também aí falar o povo não tem cultura. Mas, cara, qual é o preço da cultura? Aí futebol. O cara vai futebol, $300 uma entrada. A minha filha é palmeirense, fui levar, não dá. Futebol, não dá pra então, assim, eu quero trazer ainda pessoas do futebol aqui pra debater que a coisa vai pegar fogo. Mas eu digo nesse contexto. Mas voltamos pro outro lado do balcão, que é o lado da empresa, que eu sei que dificulta. Mas se tivesse essa liberação, eu acredito que a Bomboniera ali ia ter custos melhores, porque ia ter uma distribuição, é a lei do mercado, não é? Sim, mas duro que pega um deputado federal do Amapá, chega lá e ele fala assim, não, a partir de agora eu vou, é de graça para o policial. Mas ele não consulta a gente, não consulta e tal, como o Paulo Gustavo, a gente teve que ir para Brasília, teve que implorar para o Ministério da Cultura para ter um representante de cinema. Cara, porque eles estão excluindo o cinema. Eles têm uma visão absurda. Eu estava discutindo, a moça estava me criticando, nós numa mesa como você, assim, debatendo ali, Paulo Gustavo, e ela falando assim, é absurdo, a Barbie dominar o mercado. Eu falei, meu Deus, se eu não tivesse a Barbie, quem quer pagar meu aluguel com o teu filme que eu não ia pagar? Claro. Aí tem um conceito que eles têm, o ódio que eles têm, eles acham que o dono do cinema é milionário, que o dono do cinema é não sei o quê. Eles confundem o dono do cinema com a distribuidora de filme. Sim, que fica com a metade. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, que eu não sei se o meu tipo... Quem tá acompanhando o podcast sem restrições já entendeu aqui como é que funciona. Meu entrevistado tem coisa que ele não pode falar, mas eu posso. Você não sabe, mas eu vou te dizer. Muitas vezes, o dono do cinema... Ele, vamos supor, é óbvio, se ele tem uma sala pequena, 2 salas, né? Ele tem que produzir, ele tem uma equipe, ele tem o aluguel do shopping, geralmente, ele tem, enfim, todos os custos, os impostos daquilo ali. E aí ele só tem 2 salas. E saiu Barbie, e me diz outro filme que estava aí em alta... Oppenheimer, né? Oppenheimer. Então é óbvio, se ele tem 2 salas, o que ele vai fazer? Uma vamos botar Barbie e outra vamos botar Oppenheimer. A distribuidora não deixa. Se for do mesmo a cinema, distribuidora vai chegar e vai dizer assim, não, pra te pôr a Barbie, tu vai ter que comprar meu filme B, C e D. Tô errado? Verdade. E aí, por isso que vocês vão olhar assim, nossa, mas esse filminho fraco... Por que esse filme não entrou na cidade? Nossa, por que esse filme... Eu queria assistir o filme e tal, não entrou. Exato. Porque não tem, porque você assina um contrato. Você só tem 2 salas. O filme não é teu, o filme é alugado. Em vez de você botar a Barbie e Oppenheimer, você botou a Barbie no horário, Oppenheimer no outro e botou esse filme nada a ver. Porque ele é tecnicamente obrigado. Se chama venda casada. Venda casada. Que não vale no Brasil, mas ele tem que engolir porque é de fora do país. Tô errado? Certíssimo. Então, gente... Muitas vezes acontece o filme não ir para uma cidade. Eu que tenho cinemas em várias cidades menores, e eles me cobram muito isso. Por que o filme tal não veio? Porque, cara, o custo não paga. Não tem como você levar o filme lá para aquela cidade. Não tem como você levar para Mafra, que tem uma sala só. Não tem como você levar para Fazenda Rio Grande, que tem 2 salas só. Então... É terrível, porque... É refém, na verdade... Sim, porque ele vai fazer um acordo 4 semanas. Você quer a Barbie? É 4 semanas. Aí como é que você vai entrar com acordo? Aí às vezes você não coloca um Mussum, você não coloca não sei o quê. Gente, o cinema aluga. É difícil o cinema, é alugado. Não é como não tem como comprar. Não existe. Não é locadora que comprava o filme e o lucro vem da Bombonier. Porque o filme mal paga as contas fixas. Então o cinema, despesa fixa. Vamos falar que a Barbie chega a ser ridículo falar que a Barbie não deu dinheiro, óbvio, né? Mas quantas Barbies teve no ano? Aí é que tá. Uma Barbie. Exatamente. Mario Bros lá em abril. Tá tendo um filme por mês, não se segura. É isso que eu ia falar. Não teria que ter um... A melhor fase do cinema nosso foi a fase de ouro da Marvel.
A gente teve no ano 2018 e 2019, que eram lançados 10 a 12 filmes do universo Marvel, que estava subindo. O faturamento do Brasil chegou a ser o terceiro maior do mundo. E o que aconteceu com... É que veio a pandemia no meio, né? Falando... Veio a pandemia no meio, daí os caras perderam a mão, perderam o jeito de fazer. E aí o que aconteceu? O cinema teve que se reinventar, né? E tá difícil, tá se reinventando. Mas a ideia, aqui a gente tá falando do negócio. Eu tô fazendo muito show em cinema, muito show dentro do cinema. Sim. Mafra eu alugo muito para show. Sim. Que paga um ingresso mais caro, né? Inclusive, breve, ano que vem, nós vamos estar aí no Cine Plus. Nem ele sabe. Nós vamos estar alocando o Cine Plus lá pra gente fazer um podcast ao vivo. Pra você. Ao vivo nós vamos transmitir. Não tá sabendo de nada, tô botando aqui. E ele vai sentar junto ainda, esse aqui. Ao vivo e com plateia. Vai ser um programa. Olha massa, só, no Cine Plus. Você não sabia? Nós temos o bar lá, perfeito. Você avisa o dono lá pra mim? Tá bom, é isso. E a gente fez um cinema lindo em Campo Largo, no City Center, nós vamos fazer que é considerado um dos mais bonitos do Brasil hoje. Gente, espetacular. Um cinema indústria. Tá? Assim. Se você quiser me encontrar assistindo o filme, você vai me encontrar nos cinemas do... Quando você tá aqui, você vai mesmo, né? Mas eu só vou aqui, querido. Tu achou que eu... Não, cara, eu sou fiel. Que bom. Sou muito fiel. Inclusive porque meus filhos moram em Curitiba também e não é só uma questão de prestigiar você, que é meu amigo, como eu gosto das suas salas de cinema, mas também qual é o sentido. Eu tô tentando, eu entrei com uma sala cult de novo, agora eu criei o Cine Plus Cult novamente, estou começando com ele agora, comecei com Assassinos da Lua das Flores, que você falou, filme de 3 horas, que você estava falando em off aqui. E agora que podia ser menos. Podia ser menos. Que deveria ter um intervalo. Que é proibido. É proibido. Pois é, mas aproveita, fala isso. O Martin Scorsese, que é o produtor, não autoriza. A ele? Sim. Mas tá na condição para alugar o filme. Então eu preciso entender uma coisa, porque na Europa, lá em Portugal, sim, lá e lá qualquer filme tem intervalo. E aí ele proibiu lá também? O europeu é diferente do brasileiro? É diferente. Eles assim, inclusive fazem comercial no meio, né? Eles conseguem rentabilizar um pouquinho. Mas eles põem comercial pra quem não vai. É porque todo mundo no meio do filme lá, é intervalo. Daí vem intervalo. Vem o comercial às vezes, ou se não só, intervalo, final do intervalo, né? Já aconteceu. Daí lá tem intervalo? Então, é que na realidade, esse conceito de parar o filme veio, eu cheguei a fazer com A Espera do Milagre, lembra que foi maravilhoso? Sim. Com Tom Hanks, que foi um filmaço, ele tinha 3 horas e 10. E os projetores brasileiros, naquela época, os 35 milímetros... Mas hoje não é mais assim, né? Não, hoje por isso que eles não permitem mais. Antigamente eu tive que parar com A Espera do Milagre, eu tive que parar com 2012. Por causa que trocava o filme. Trocava o filme. Daí você dava 10 minutinhos pra tirar o filme, rebobinar e colocava outra parte, né? Sim. Aí você fazia um intervalo e vendia um monte, né, porque praticamente você faturava 2 vezes, o pessoal vinha reabastecer a pipoca. Tá, mas então nem com isso... Com o digital não precisa parar mais agora. Sei lá, né? E a associação dos donos de cinema... Cara, a gente é muito fraco. A gente no Brasil hoje, outra fofoca também não poderia estar falando, mas como a gente está se movimentando mais agora, existe a Abraplex, que é a Associação Brasileira de Multiplex, que na maioria das vezes é formada só por grandes redes americanas, né? Ou mexicana, no caso da Cinépolis. E eles não conversam muito com a nossa área, existe um mundo paralelo. E a Union, que agora virou Exibe, que é a Associação dos Pequenos Exibidores do Brasil, que estamos fazendo um trabalho muito... Abraço, Jack do Amapá, que está vestindo a camisa, lutando pela gente. E ele, graças a Deus, conseguimos colocar um da Abaplex e um da Exibe no Conselho do Ministério da Cultura de Cinema. Olha que legal. Então, produtores tal vão fazer tudo isso. Então, foi uma vitória para nós, porque a gente vai começar a ser ouvido. Mas é muito complicado. Cara, mas me chama a atenção, assim, porque, o Brasil se orgulha tanto do Festival de Cinema de Gramado. Inclusive, você estava lá, nem me convidou para ir, né? Mas tudo bem. Mas porque é aquele dia você não podia. Não, eu tô você acabou de falar que... Não, mas você falou que o Festival de Gramado ele é patrocinado, né? Mas, cara, é um evento, mas é um evento nacional e quer se bater no peito e aí não tá se considerando o principal elemento da cadeia, que é a sala de cinema. Ela é totalmente desprestigiada. Infelizmente, os caras dão dinheiro pra todo mundo fazer filme, mas aí não dá nada pro cinema. A sala de cinema que vai ser obrigada a exibir através da cota de tela. Tem isso? Então, sim, a gente é obrigado. Cara, eu não sabia que tinha cota de tela. E aí tela. você põe lá, na França... Eu tô aprendendo um monte aqui. A cota de tela na França, o governo francês paga pro dono de cinema exibir o filme francês. Mas seria o mínimo. Foi um processo absurdo que hoje o mercado francês ele vê mais filme francês do que americano.
A Índia fez isso. Olha aí, ó, Ministério da Cultura, que vocês são os caras, né? Vocês querem que o cinema nacional cresça? Aí pega aqueles patrocínios milionários, que inclusive para muita gente que tem dinheiro para produzir o filme, desculpa falar, meu time, porque agora também, Sim. né, porque existe isso, né? E vai aumentar muito agora. Eu nunca vou me esquecer, porque outro governo vai daqui a pouco eu fico famoso e encontro os caras, mas não vou ter problema em falar isso. Mas eu me lembro que um dos filmes que eu achei muito bonito, até, né, eu como terapeuta, coach na época, porra, olha como isso é bonito esse filme pra motivar as pessoas. Os Dois Filhos de Francisco. Bonito filme. Né? Deu muito dinheiro. É lindo o filme, a história é maravilhosa do Zezé de Camargo e Luciano. Parabéns ao pai deles, que foi motivador deles. Parabéns pelo filme. Mas teve uma coisa que me incomodou quando eu assisti o filme. Os caras terem patrocínio da Ancine. Ancine é financiamento, né? Mas cara... A Lei Rouanet é o patrocínio, né? Mas aí, se o Zezé de Camargo e o Luciano não tem dinheiro pra produzir um filme, quem é que tem? Pois é. Aí, mas porque foi isso que desmoralizou um pouco o nosso negócio. Que não tem, não consegue pegar. Aí um cara que tem, pega. Então, isso, desculpa, não mas isso vai não ser. É uma questão, mas então, isso agora o cinema está trabalhando isso por quê? Para tentar fazer por camada. Sim, tem que ser por camada. Porque o cara que tem muito aluno que tem talento num curso de cinema que não tem condição de fazer um filme. Mas ele escreve bem, tem um roteiro perfeito, mas daí não é contemplado. Essa é a questão que eu falo daí do mercado, que é um mercado, as pessoas vivem da cultura e do artista. Ou Tropa de Elite, vamos citar o Tropa de Elite, Sim. que o José Padilha não pegou dinheiro público. E é um dos filmes mais vistos da história, só perdeu pro Paulo Gustavo no Minha Mãe é uma Peça. Então... Calcule. Mas fez? Fez, então, absurdo. O filme fez absurdo. O José Padilha não trabalhou mais. Tanto que Sério? ele ganhou com o filme. Mais de 100 milhões ele faturou na época com o Tropa de Elite 2, né? E o filme era bom, né? O filme é bom, fantástico, bem escrito, né? Pra quem não sabe, a história do cinema que eles falam assim, a vantagem do cinema é assim, a arte de se contar uma boa história. Então, por isso que os roteiristas agora, vocês vão ver muito isso nos cartazes agora, começou com o filme dos assassinos. Agora vem roteiro de. Como assim? Porque quando você tem o pôster do filme, as entrelinhas começam lá, dirigido por, né? Daí vem lá o nome do ator, aí vem um monte de entrelinhas lá, roteiro, diretor de cast e tal, e no final roteiro. Agora não, se você vai começar a perceber que, pelo menos nos filmes americanos, o roteirista vem em cima. Porque, na realidade, ele contou essa história. Ele escreveu aquele filme. Sim, faz então sentido. Ele começou a ter um valor maior. Ele é o autor, né? É o autor. É o autor do se for um roteiro adaptado, ele pegou um livro, adaptou uma história. Mas se for um roteiro original, ele que criou aquela história. E tem muitos filmes maravilhosos de roteiro original. Sim. Só que não eram muito valorizados, porque quem ficava maior com a massa do dinheiro era... a produtora e o diretor. Porque o cara comprava, vendia o roteiro barato. Sim. Né? Então agora vai ter umas mudanças aí. Que existe. Porque você viu o que aconteceu? Porque a Netflix fez tanta coisa ruim. Tanta coisa ruim. Que ela tava ganhando tanto dinheiro, mas ela não pensou em qualidade. Ela começou a fazer quantitativo. Sim. E fez tanto lixo, tanta coisa ruim, que agora tá reinventando e recontratando bons roteiristas para escrever uma história boa. É que a parte do cinema, né, tem... O cinema, como a própria palavra sugere do americano, é uma indústria. É um processo industrial, porque tem um roteirista. Sim. Mas se não tiver o diretor, aquela história não sai. Se não tiver o ator, aquela história não sai. Se não tiver o editor... É uma costura de várias mãos. Mas é que nos Estados Unidos não tem lei de incentivo, né? Lá eles negociam tudo na bolsa, né? O filme. Sim. Mas pra você ter uma ideia, qual foi você lembra quando você foi a primeira vez para Nova York? Não? Não, porque eu não fui ainda para Nova York. Então eu vou te contar. A primeira foi? vez que eu fui foi quando eu assisti um filme de Nova York. Então quando você viaja, quando você vai no cinema, a chance que você tem de viajar e conhecer o mundo. Quando você vai para Europa? Quando que você foi a primeira vez para Europa? Quando você viu um filme europeu. Então, verdade. Então tem tem essa parte. E aí eu descobri que Nova York do filme não era Nova York verdadeira, porque Com é Nova certeza. York de Los Angeles. Exatamente. Aí você dá mais valor ainda para cinema, né? Por quê? Porque eu amo cinema por causa disso, cara. Você vai pro México, você vai pra Índia, você vai pro China. Pô, lembra o Tigre e o Dragão? A gente nem ouvia falar de China, a gente nem sabia o que era China. Eu não posso falar porque eu sempre tive influência. Então, mas acontece que pra nós, quem apresentou a China pra nós foi o cinema, com Akira Kurosawa, entendeu? Assim,
cinemas orientais chegaram no... o Oriente foi chegando no Brasil via cinema, viu? Sim. Entendeu? Imagens que você viu de Nova York, mas é que, na verdade, catástrofe lá de Planeta dos O Macacos. que você tá falando é o que eu digo assim, a globalização começa pelo cinema. Pelo cinema. Aí hoje tem a internet. É claro que roubou muito, né? Começa pelo cinema. Mas assim, o nosso produtor aqui, o Erivelto, ele fez um comentário aqui e eu achei relevante, né? Os filmes nacionais poderiam ser mais baratos as entradas quando foram financiados. Concordo. Parabéns, Elivelton, uma pessoa que a gente está aqui para debater, mas eu acho que você tem toda a razão, então você devia pegar agora, escreve uma carta para o Ministério da Cultura e comente, sugira isso, porque eles vão fazer umas oitivas com a população, e eu amei a tua sugestão, mas se eu levar essa tua sugestão para lá, eles vão me linchar, então agora, se partir de você, talvez, Mas eu vou mais além. Não rola. Sabe por que não rola? Porque vai entrar assim, mas por que o filme nacional tem que ser mais barato que o filme estrangeiro? Mas sabe por quê? Porque daí, às vezes, no processo... Teve um incentivo. Porque o filme estrangeiro nós tivemos que comprar para passar ele aqui. E você, por ser nacional, você já teve um incentivo. E daí já inclui o salário do diretor, Então, o que acontece? Hoje em dia, um erro muito assim, claro, eu não vou bater num negócio que eu vivo, né? Que até eu fui fazer o curso de cinema depois para tentar entender, né? Tu fez? Fiz. Eu não sabia. Em 2018 eu fui fazer o Centro Europeu, fiz o curso curso livre de cinema. Não é patrocinador, corta. Na época eu fiz porque eu fiquei tanta... na realidade, vou te falar uma letra aqui também, que eu tô com tanta raiva do que aconteceu aí com o Paulo Gustavo, e vou entregar agora. Os cinemas municipais aqui... Sem restrições, meu. Sem restrição? Então vou falar, porque é o seguinte, eu fiquei muito revoltado, porque eu ajudo muito esse mercado local. Eu empresto a sala para eles testarem os filmes. Eu empresto a sala para eles passarem as sessões para patrocinadores. E aí o que aconteceu? Teve um filme do Coração de Neon, que foi gravado todinho no Boqueirão, né? E esse filme, ele entrou praticamente, o cara fez um trabalho tão bonito, o Lucas, veio, vendeu o peixe. Foi esse que você participou? Eu participei do Franco no Trem do Medo. Depois eu quero... daí a gente fez. Preciso agilizar, senão nós vamos ficar até amanhã vai ter podcast assunto, 1, 2, 3 aqui. Daí o que na realidade, o Lucas veio tal, e conversou e testou o filme dele inteiro dentro do Jardim das Américas. Então ele tem muito carinho por mim, eu também. Aí a gente, na feira, ele foi lá em São Paulo com a gente, apresentou. Vou te falar uma coisa, o filme entrou em todos os cinemas da cidade, menos nenhum, chute. Você tá de sacanagem. Por quê? Só não entrou no filme da prefeitura, no cinema da prefeitura. Passou em todos os anos, porque eles estão tão pouco se linchando para fazer o trabalho deles. Eles querem pegar o dinheiro e abrir mais cinema, mas não faz o trabalho social. Hoje os cinemas da prefeitura são concorrentes nossos, porque passaram Barbie, passaram não sei o quê. Então, essa mentalidade de querer derrubar o cinema privado, achando que vai levar uma Barbie com preço mais barato... Mas verdade, não era mais fácil comprar do cinema? Não, cara, até pode passar, mas não é o papel do cinema municipal, não é o papel do cinema público. O papel do cinema público é motivar, criar. O cara que filmou de celular, fez o filme, tem que exibir numa tela de cinema. Sim. Então aonde? No meu cinema, que não vai cobrir o custo? Ou faz um cinema que a prefeitura... E a prefeitura paga, Wagner, ela paga pro Cine Passeio administrar. A questão é que não tem... Mas tem que fomentar o cinema, tem que fomentar pessoas para fazer cinema. Concordo com você, mas eu digo assim, nem é uma questão que, vai passar no cinema do Milton e não vai pagar o custo. É que, cara, você não tem, o teu público não é aquilo ali. Paulo Gustavo, do jeito que ela foi feita organicamente, ela veio para resolver isso que você acabou de falar. Por quê? A Paulo Gustavo, ela foi dividida em projetos. Projetos de 1 milhão, projetos de 200 mil, projetos de 3 mil, projetos de 5 mil para filmar de celular. Então, vai fomentar. É capaz de ter um menino numa escola na Fazenda Rio Grande que tem um baita talento, ama cinema, e ele não tem condição, porque como você falou, ele não tem nem condição de ir lá pagar o cinema para assistir. Mas ele consegue, escreve um roteirinho, consegue ganhar lá. Tipo o filme do Spielberg. 3 mil. O Super 8? Super 8. O Super 8 é um sonho, né? É, lindo filme. Mas é outra história, outra época. É o que os Estados Unidos fez há 40 anos atrás. Exato. Que criou Martin Scorsese, Steve Spielberg e George Lucas. Exato. Todos saíram da universidade e começaram a fazer filme. Exato. Mas aqui no Brasil, na realidade, não é tão fácil assim. Mas esse é o trabalho, fomentar público, fomentar... Vou fazer mais uma coisa que eu fiz num outro podcast, vou falar aqui também, que eu acho um absurdo, que o pessoal me critica bastante quando eu falo, mas você viu as 10 primeiras músicas mais tocadas no ano no Brasil? Não. Todas nacionais.
todas, vamos dizer assim, quase todas sertaneja aí. Sim. Todas sertaneja. Marília não... Mendonça, Maiara e Maraíza. Sim. Mas tem espaço para Roberto Carlos. Mas tudo bem. Todos são nacionais. Tem a partir do 11ª 30 tem música internacional, o cara não conhece nem a letra. E por que no cinema dos primeiros 30 filmes não tem nacional? Verdade. Por que quando você fala pra uma pessoa, se o cara nem viu o filme, eu não vejo filme nacional, só tem putaria. Não, mas não é verdade. Cara, não é mais isso, ó. Mas o que acontece? Ninguém divulga, ninguém incentiva, ninguém faz o que o teu produtor falou aí. Paga pro cara ir assistir. Faz de graça 6 horas da tarde. Faz o cara ir conhecer filme nordestino, filme indiano, lá do Amazonas. E o Brasil em especial, a minha forma de olhar, eu acho que nós temos uma multiculturalidade tão grande, que o Brasil é tão grande, né? Como você falou, o Nordeste, né? Meu o Sudoeste, Deus. O Rio Grande do Sul. A gente é um continente. O Paraná. Não, mas isso, quando eu tava na Europa, que começaram a falar, uma amiga minha, não fui eu que falei, portuguesa, falou pra um amigo dela que tava criticando, ele falou, para você conhecer o Brasil, você tem que entender, o Brasil é como se fosse uma Europa, cada estado é um país. E é uma realidade. É tão rico, nós temos tanta coisa para mostrar, sim, tanta coisa para ver. Mas é que daí o pessoal já chega discriminando. Eu não pago pra ver filme nacional, eu não pago. E por azar, que infelicidade do mundo a gente ter perdido o Paulo Gustavo, né, cara? Cara. Esse cara tá fazendo muita falta pro cinema. Vai fazer muita falta. Ele levava muita gente. Mas ao mesmo Ele vendia o cinema. Mas ao mesmo tempo tá a referência também para fazer se refletir e pensar tudo que a gente tá pensando. Pois é, mas aí fica uma tristeza. Antes, porque, cara, você é o cara que eu ficaria tarde aqui, mais um pouco, né? E eu quero já convidar vocês, que eu tô combinando com o Miltinho aqui, pra gente ter umas lives aí no Sem Restrições no Instagram, falando sobre filme, né? Comentando sobre minha vida, né? Falar sobre filme é falar sobre a minha vida. Não tem como, eu não consigo separar quase hoje. Isso. Eu quero saber o seguinte, e esse filme aí que foi rodado em Curitiba e você participou? O Franco Não Tenho Medo, na realidade, foi umas cenas em Curitiba, mas a gente rodou mais um litoral aqui, em Morretes ali, né? Sim. Então, na verdade... Policial? É um policial. O Franco é um amigo, o Thalys Cirino, eles são da região de Cascavel, ele tem um pouco de índio, né? E eu tava, como eu falei pra você, que eu me aproximei demais deles, porque, na realidade, eles se aproveitaram da minha amizade, tudo, né? Por ficarem frequentando o meu cinema. Sim. E eu ganhei vários prêmios sobre isso também. Sim. Agradeço a VEC. Hoje eu faço parte da VEC, eu fiz o curso de cinema, né? Associação de Vídeo e Cinema do Paraná já foi homenageado 3 vezes, pelo Rotary 2 vezes, pelo meu projeto Escola, que eu já atendi mais de 12 mil crianças no mês de outubro, bati um recorde. Eu faço muito cinema... através de benefícios. Só para dizer para vocês, autista. Isso não é o Miltinho, esses projetos do Miltinho não é agora, que tá com rede e tal. Desde que ele montou a sala no Água Verde, ele já fazia isso. Tá? E ganhei dinheiro com isso. Não tenho nem vergonha de falar. É por isso que esse cara tá aqui, tá? Porque considero muito. Tá, mas e o filme? Então, daí a Salete, né, sabendo que eu tava estudando cinema, e o sonho de, claro, que todo mundo faz cinema, é ir para um set de cinema. E o set é muito legal, né? Eu já participei de um filme da Anitta, também fiz figuração. Aqui que teve uma cena na live, eu fiquei lá dançando no filme a Minha Vida em Marte, sabe? Tô lá dançando. E aí, cara, é muito legal o cinema. Quem tem oportunidade de tentar ler, enxergar, estudar um pouquinho sobre cinema, vai se apaixonar. O cinema não é isso que vendem pra você. O cinema é maravilhoso, o cinema é encantador, ele é apaixonante. Quando você entra num set, quando você atua, quando você representa, quando você fala com o público. Quando você assiste um filme com energia, talento, né? Quando você vê um Leonardo DiCaprio atuando, um Robert De Niro atuando, uma Meryl Streep atuando, você fala, meu Deus do céu, que atuação é essa? Sim. Fica absurdo, é absurdo o poder que ele transforma na pessoa. Tem casais que vão morar junto porque vão fazer um papel de casal, para tentar entender. Então tem trabalho, tem força. Sim, aí sim, o Franco me chamou, eu no curso que eu fiz cinema, eu fiquei melhor em produção. Ganhei lá, tem um clipe que eu fiz chamado Horário Pobre, que eu produzi praticamente inteiro, ganhei menções honrosas sobre ele. E aí
Fui lá, ajudei minha caminhonete, praticamente. Todas as cenas foram gravadas, o cara amarrado na minha caminhonete. Por Deus do céu, gente. É cinema raiz. É isso. Cinema raiz. Cinema raiz. A criatividade pra fazer. Você tem que fazer aquilo que tá escrito e você não tem a grana pra alugar uma grua, pra alugar um travel e vai em cima do skate. A cena é filmada em cima do cara filmando de frente, depois o cara na mesma caminhonete filmando de trás. Sim. E eu dirigindo. Isso. Aí a Salete gostou tanto da minha ajuda ali, né? Que ela escreveu um personagem pra mim na hora. E teve uma grata satisfação de ter a presença do Jackson Antunes, que é um baita ator. Sim, o cara é de um talento absurdo. Absurdo que trabalha aquele cara. Eu vi ele agora nessa novela das Flores aí. O cara é muito bom. E eu tive a cena de prazer de contracenar com ele. E no meu personagem, que ela foi criada, não deu tempo nem por nome. Mas eu fiz assim o traficante no filme. Daí eu apareço em mãos. Você era o cara do tráfico. Eu era o patrão, o chefe. É o cara do tráfico. O cara do tráfico. Aí eu só apareço no começo e no final do filme. Aí o que acontece? Porque daí a gente foi na produção. E ela me escreveu assim, eu tive um prazer. Pelo menos eu senti a honra, o prazer de participar. Não, é um filme, claro, que foi visto até dentro da nossa capacidade de conseguir lançar em outros cinemas, de amigos também que me ajudaram. Ele tá para entrar em Guarulhos, tá para entrar em São Paulo. Eu tô ajudando eles com isso também, porque agora com a cota de tela, a chance também de um filme desse entrar é maior. Então, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Mas deveria ser assim, para cinemas de 50, para cinemas de 30, para cinemas de 10. Igual você falou, os cinemas com menos de 10 salas deveriam ser remunerados para passar filme nacional. Remunerados. Porque eu acho que tem que assistir. Porque você pode trazer novos profissionais, pessoas que se identifiquem, cara, que gostam. Aqui, todo mundo tá fazendo aqui, ó. Tá com uma equipe aqui que você não pode, não sei se você não tá mostrando. Não, mas olha quanto, ó. Eles participam. Um programa desse aqui, olha, 3 aqui na produção, gente. Cara, isso aqui é um pouco de cinema. E essa história que eles estão te contando aqui veio do cinema. A televisão veio do cinema. Sim. Então o cinema é precursor de tudo. Tudo. Aquela lente que você viu que os irmãos Lumière gravaram a primeira vez, contando a história da Lua. Cara, foi ali que nasceu isso aqui. Sim. Então, prestigiem o cinema, veem cinema nacional, não tenho vergonha de ver cinema nacional. Vai ter cinema falando palavrão? Assim, vai, mas a música de funk também fala. E a tua filha de 10 anos dança lá, a bunda até escutando uma merda. E a questão até, Miltinho, que eu acho válido também pra gente falar é a seguinte. Gente, separem o artista das questões políticas. Separem, porque às vezes você tem ali, mas esse ator apoiou lado direita, A ou lado B. Direita, esquerda. Cara, o importante é a qualidade dele como ator e lembre-se, ele tá atuando com outros atores, com outros diretores, enfim, não é só aquele ator. Como eu acho que é tudo, né? Porque às vezes assim, o cara é um fantástico médico, você tá falando... mas o cara é um péssimo motorista. Também, cara, ele ser motorista não me importa. Me importa ele como médico. Ele tá aconteceu com o filme da Xuxa, discriminar, matar a Xuxa aí com o filme dela, coitada. A Xuxa ficou 20 anos sem gravar nada, voltou, daí teve a triste, vamos dizer assim, nesse episódio, de convidar o Felipe Neto pra trabalhar, e o filme morreu. Porque teve campanhas dizendo, não vão assistir esse filme. Não vão assistir. Mas o que a Xuxa tem a ver com isso? Não, cara. E outra, o filme é bom ou o filme é ruim? Porque... Pode ser até um filme médio, mas, olha a história da Xuxa. Não, é uma coisa assim, né? Não vamos ver o filme porque é ruim, não vai ver esse filme. Sim, mas... Agora não porque há carinha tá lá trabalha dentro. Lá, o cara é esquerda, esquerdola. Não tem como, né? Nós temos muito a evoluir, hein? Tem que evoluir muito, Tem que evoluir. Infelizmente tem. Miltinho, lamentavelmente eu sou obrigado a ir concluindo aqui, porque senão a gente... Eu e você, nós ficar dias aqui. Vamos ficar dias. Então, assim, primeiro... Vai virar uma série, agradecer, né? Nem falar sobre filme, vai falar sobre série. Que ele ficou muito famoso lá com o vídeo da Barbie. 9 mil... me acompanha nas redes sociais, Miltinho_Durski. Isso, acompanha. Faço as dicas de cinema, não são críticas, são dicas. Dicas de cinema com o Miltinho. Os 5 melhores da semana. Top 5, toda terça. Top 5, não perco. E logo a gente vai estar fazendo também. Ele tem as críticas lá. E nós vamos fazer, a ideia é a gente falar dos filmes, né? Falar um pouco eu jamais vou criticar o cinema. Não, mas eu acho que o que aquele filme tá trazendo... Eu amo! Eu também não tenho o conhecimento que ele tem, mas o que eu gostaria de construir com você é a gente falar assim, qual é a mensagem desse filme? Porque às vezes até um filme da Marvel, que é tão criticado, Marvel, DC, né? Sim. São criticados porque, tá só fantasiando, é só não sei o que, o filme não disse nada. Ao contrário, estão humanizando muito os heróis hoje.
Eu até digo que o filme, um dos que eu fui assistir por último, do Flash, do multiverso ali, do Flash e tal, na minha visão, né, eu sou espírita, tem uma pegada ali, quando ele vai e volta muito. Volta muito. Se você fizer uma analogia com a vida passada, como quem diz assim, a vida passada foi essa, agora eu tenho que evoluir, ou eu não evoluí, olha o que eu virei. Cara, é incrível, né? Eu já tá vindo bastante filmes com teores espíritas. Tem muitos... Nosso Lar 2. Vai ter, né? Do Wagner Assis, conheço. Quem sabe a gente entrevista o Wagner Assis. Isso é legal. Não, tive a oportunidade já de conversar com ele algumas coisas. Mas, Miltinho, a parceria, gratidão pelo teu tempo, pela tua disposição, pela tua verdade. Sim. E principalmente, né, por essa tua paixão pelo cinema que fez você hoje estar aí com a Cine Plus e trazer alegria para tanta gente aí que não sabe. Eu tenho orgulho porque de redes aí que tem, e nós temos, por exemplo, no projeto Paulo Gustavo, só teve o nosso escrito e foi tristemente caçado pelos órgãos públicos em quase todas as cidades que eu entrei. Muito triste isso, porque eles desprezarem a única sala da cidade, alguma coisa assim, o teu trabalho, essa tua história jogada no lixo porque o cara não entende que o teu projeto não é um projeto adequado. Então a gente fica meio chateado porque todo o teu esforço, toda a tua luta, aí no momento que você mais precisa... Não tem a contrapartida, não tem o apoio. Mas eu vou te dizer assim, a partir do nosso podcast aqui, eu convido todos vocês a apoiarem o Cine Plus, participarem do Instagram, participarem com o Miltinho. Não importa a cidade que você está vendo, participa, apoia, comenta, porque a gente vai fazendo um movimento, né? E o movimento, ele não tenho vergonha, tenho orgulho de ir no Cine Plus. É um cara daqui, da cidade, é um paranaense, tem orgulho de ter um cara com um nome tão lindo, Cine Plus. Cara... Mas tem que ter orgulho, não ter vergonha de frequentar. Vão na sala desse cara, vocês vão entender o que eu tô dizendo. Então, Miltinho, meu irmão, gratidão, tá? E vamos estar falando de filme, vamos estar falando de mais coisas. E quero dizer pra você, meu microfone aqui, meu programa é teu. Se tiver pra falar, vem aqui, a gente fala junto. Tá joia. Fechou? Fechou. Cara, obrigado pelo convite. Deus obrigado. Abençoe. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, críticas, agora você entende um pouco mais de cinema. Não, conversamos muito pouco ainda. Né? Parece um monte, mas foi pouco. E o que eu quero falar pra você? Vá no cinema, assista, aprenda a refletir sobre a obra que você está assistindo, interprete, assista o cinema nacional. Inclusive assim, quer falar mal? Primeiro vá lá e conheça a obra. Depois você fale. Meu nome é Wagner e eu te espero no próximo podcast.